sei lá, agora são 9h46 da noite e eu esqueci que tinha o bagulho de física e não estudei. Então, eu vou fazer uma técnica muito tecnológica, que é ensinar para poder aprender. Nossa, amiga, que negócio estranho. Pois é, eu também acho, mas funciona. Vou tentar falar em uns 10, 15 minutos e dar um resumo para vocês com base com o que está no livro, porque eu nem entendi direito o que é para fazer nessas questões. A Nova deu uma aula disso e no final da aula já deu exercício. E eu nem fiz os exercícios. Eu corrigi lá e entendi o que ela corrigiu. Mas eu não entendi o resto. Então não vai adiantar nada. Bom, vamos lá. Eu vou falar com base no livro, certo? Se você quiser acompanhar, tá aí na página 19 do livro 4. Não vai confundir, hein? Módulo 2. Vamos começar falando sobre o sistema auditivo humano, porque estamos falando de som. Som, uma onda mecânica. Onda mecânica. E a gente tem algumas considerações sobre uma onda mecânica. Sempre aparecem questões perguntando sobre propagação no vácuo. Onda mecânica não propaga no vácuo. Não no vácuo. Por favor, não esqueça disso. Só onda eletromagnética. Exemplo de onda eletromagnética. Luz. Luz do sol. Lembra do sol? O sol é luz e luz é eletromagnética. E se propaga no vácuo. Pensa nisso. Bom, vamos começar então, oficialmente falando sobre o sistema auditivo e como que funciona o processo de você ouvir. Basicamente, são 5 passos que o som segue, né? As vibrações do som seguem, para a gente poder escutar de maneira efetiva. Primeiro, a onda, ela vai ser produzida, né, por qualquer fonte, vai ser um toquinho assim na mesa, vai ser uma voz te falando, e ela vai chegar em forma de onda até a sua orelha, tá? Então, primeiro, orelha, beleza? Chegando na orelha, para onde que ela vai? Ela vai ser deslocada até o canal auditivo. E lá no canal auditivo tem o tímpano. O nome bonito. Não, tímpano. Oi, Micaele, tímpano. No tímpano vai ter vibrações. A onda do som vai fazer o tímpano vibrar. E essa vibração vai nos levar para o terceiro passo, que se passa naqueles ossinhos, que tem aqueles nomes estranhos, sabe? O martelo, o estribo e a bigorna. O nome, né? Então, essas vibrações vão ser passadas para essa área onde tem os 3 ossinhos, e esses ossinhos vão nos levar para a orelha interna, que no caso é onde se passa nosso quarto passo. Interna, que é onde se passa nosso quarto passo. Nessa orelha interna, a onda, né, mecânica, que era uma onda, se transformou em vibração. Essa onda vai ser convertida em impulso nervoso. Preste atenção, pulso nervoso. Tá lindo minha letra, né? Chique. E esse impulso nervoso, que é produzido na orelha interna, ele vai ser levado até o cérebro, que no caso é o nosso quinto e último local, e o cérebro, numa área específica dele, vai converter. Olha o meu celular tocando. Não era ninguém importante. Cérebro que vai converter essas vibrações. Converter em um som audível que a gente possa codificar, tá? E aí, a gente tem aqui no livro explicando sobre orelha interna, média e externa, né?
Mas eu não acho que vai cair, não, né? O professor de física não gosta muito dessas coisas. Então, eu imagino que nem compensa a gente falar, mas, como está no livro de física, é bem capaz que ela seja cruel o suficiente para colocar. Então, vamos lá. Orelha tem 3 repartições. Interna. Deixa eu colocar em modo grande aqui. Nossa, gente, é muito difícil, professor. Interna, média e externa. Externa. A orelha interna, meu filho, ela vai fazer? Nela, nós vamos ter o vestíbulo e cóclea. O nome, não? VC, vestíbulo e cóclea. Nela, a gente vai ter, lembra que eu falei aqui da orelha interna, que vai se transformar em pulso nervoso? É justamente isso. As vibrações vão ser transformadas em pulso nervoso. Então, de vibração para impulso nervoso. Lá na orelha média, eu devia ter começado ao contrário, né? Pela externa até a interna, mas vai ficar assim, porque eu não vou escrever de novo. Média, o que vai acontecer na orelha média? Lembra dos ossinhos? É lá que fica a orelha média, né? Os ossinhos ficam na orelha média. Esses ossinhos vão transformar não, eles vão meio que ser os mediadores, eles vão levar a vibração até a orelha interna. Então, lembra da orelha média, vai ter os ossinhos, que são os transportadores. Eles vão transportar a vibração que chega da orelha externa, perdão, a onda que chega na orelha externa para a orelha interna para transformar em vibração. E na orelha externa, é aquele negócio básico, né? Vai ter lá o canal auditivo, e lá ele vai basicamente captar. Vai captar e vai levar até o tímpano. É isso. Captação, vou colocar aqui. Então, canal auditivo CA, de captação. Ó, um macete gostoso aqui. Captação. Tira print. 1, 2, 3. Limpando. Como limpa agora? Aqui. Chique show. Terminada essa parte, número 2 aí fala de poluição sonora. Se cair alguma coisa, vai ser interpretação. Não precisa estudar, vai na minha, não estuda isso. Não vale a pena. Aí na parte 3, né, no tópico 3, ele está falando que a acústica é a parte da física que estuda o som. Isso ninguém é burro o suficiente para não saber, né? Então sabemos. Agora a parte 4, que é uma parte bem básica também, propriedades do som. É aquele negócio, se cair propriedades do som, vai cair aquelas perguntas que lhe dá 4 afirmativas e você tem que adivinhar, falar qual que é certo e qual que é errado. Então, dá uma lida aí, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos, mas os principais aqui é que o som é um fenômeno ondulatório, que tem a possibilidade de ser refletido, refratado, difratado, sobreposto ou disperso. Nossa, que inferno. E, deixa eu ver aqui. Mas tinha mais um aqui que eu li. Aqui, ó. Ele é transmitido por diversos meios, sólido, líquido ou gases, mas não se propaga no vácuo. Então, lembra que a onda, ela vai ser propagada nos 3 tipos, 3 estados físicos da matéria, menos no vácuo. Essas coisas importantes para saber. Revisando. O som é uma onda mecânica que pode ser refletido, refratado, difratado, E ele é transmitido em vários meios, sólido, líquido, gasoso, e não no vácuo. Esses 3 pontos que vocês têm que lembrar. A gente tem aí nessa mesma página aquela fórmula da velocidade, né? V igual a lambda vezes a frequência, ou V igual a lambda sobre T. Que é a mesma coisa, tá? Isso daí acho que vocês já estão careca de saber também, né? Fácil. Aí ele tá nesse quadradinho vermelho dele, tá falando que a onda sonora se propaga independentemente do meio, né? Porque a frequência... Aí a gente fala errado. A frequência e o período, né? Eles vão se propagar independente do meio.
porque eles são características da onda, eles são imutáveis, eles não mudam. Já a velocidade e o comprimento da onda, V e lambda, eles vão ser... Eles podem oscilar, eles podem mudar, dependendo da temperatura, do meio em que a onda está sendo propagada, tá? E se lembrem do caso da temperatura. A temperatura, quanto maior ela é, mais o som vai se propagar rápido. Então, ela é diretamente proporcional. Vocês têm que lembrar disso. Beleza? Passando para frente, nossa, já deu 11 minutos, caraca. Eu vou passar aqui rápido por infrasom, som audível e ultrassom. Não é muito difícil. Vocês se lembrando do tanto de hertz que o ser humano ouve, que é entre 20 e 20 mil, também não é número difícil de lembrar, né, gente? Pelo amor de Deus, número redondinho, gostoso assim. Não é difícil de lembrar, não. Então, vamos lá. Entre 20 e 20 mil, som audível. Abaixo disso, infrasom. Acima disso, ultrassom. Exemplo de infrasom: terremoto, chamado também aí de abalo sísmico. O exemplo de ultrassom: golfinho, o morceguinho lá fofinho. Ai, gente, meu gato parece um morceguinho, ele é a coisa mais fofa do mundo. Gata, né, no caso. Ela é pretinha, tem os dentinhos, ai, é muito fofo. Bom, voltando aqui. Ali em cima da página ele fala sobre sons agudos e graves. A gente vai falar disso melhor depois, tá? Vamos passar então para a intensidade do som. Não acredito que vai cair a intensidade, porque ela quase não falou disso. Mas assim, é só você lembrar daquela base básica, daquela forma básica de uma fórmula de física. Ou ela vai estar multiplicando, ou ela vai estar dividindo. No caso, a intensidade, ela vai estar dividindo. Então, a intensidade vai ser igual a potência dividido pela área da superfície. E a intensidade vai ser dada ou em watts por metro quadrado ou em joule por metro quadrado. Um desses dois. Depende do valor que o exercício vai dar da potência, tá? A potência vai ser dada em watts ou em joule. É isso, mas eu não acho que vai cair isso aí, não. Tá? É meu palpite. É importante lembrar aqui uma consideração que os sons de intensidade menor que 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado, eles são inaudíveis. Então, assim, muito pequenininho mesmo, só, imagina, 10 elevado a menos 12, pititiquitinho. Agora, maior que o meu filho, chá o tímpano, estoura tudo, incomoda, dói, sangra. Nem quando a gente escuta aquela música ruim, é aquilo. Continuando, nós temos aqui a unidade de medida de decibéis, tá? É uma curiosidade, eu imagino, que a intensidade que a gente falou agora, que é dada em watts por metro quadrado ou joule por metro quadrado, ela foi chamada de Bell, a unidade de medida dela, em Bell. Entretanto, o Bell ele era muito grande para a intensidade dos sons do dia a dia. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram o Bell dividido por 10 e virou decibel. Aí os decibéis, a gente consegue classificar os sons do dia a dia. É isso. Só isso. Tá? Não entendeu? Volta para trás e assiste de novo. Escuta de novo, sei lá. Agora, velocidade do som. Não acho que a velocidade do som vai cair essa fórmula que está aí no livro na página 23, de V igual a raiz de F por mi, eu acho que essa letra feia aqui. Porque tá falando que F é a tensão da corda e é medida em Newton. Cara, eu nunca vi exercício assim. Enquanto que mi é a densidade linear da corda. Não, escrevi densinear. Nossa, ficou bom, hein? Densidade linear. É, linear. Não acho que vai cair, tá? É bem xananã essa fórmula aí. Mas tá aí, nada muito difícil também.
Falou de tensão ou de densidade, galera? Lembra disso, tá? Raiz da tensão, que é dada em Newton, pela densidade da cordinha que está sendo balangada. Aí é um pouco mais para baixo, nós temos aí uma relação entre a velocidade nos gases, a velocidade nos líquidos e a velocidade nos sólidos. Para as ondas mecânicas, que é o caso do som, a velocidade no gás vai ser menor que no líquido, que é menor que no sólido. Então, se a onda estiver sendo propagada no sólido, ela vai ser mais rápida. Se ela estiver sendo propagada no líquido, ela vai ser mais ou menos rápida. Se ela estiver sendo propagada em um gás, ela vai ser bem devagar, né? Agora, quando se trata de onda eletromagnética, o negócio é o contrário. Contrário. Vai ser menor no sólido. Aí menor. Que no líquido, que no gás. Então, se você estiver no sólido, considerando uma onda eletromagnética, ela vai ser mais lenta do que no líquido, do que no gás. No gás vai ser mais rápida. Na onda eletromagnética, tá? A onda eletromagnética. Agora, foca na mecânica, que a gente está falando de acústica, e acústica é som, e som é mecânica, tá? Então, quanto mais sólido, mais rápido. Quanto mais gasoso, mais devagar. Prosseguindo, que já deu mais de 15 minutos que eu queria falar. Ainda tem coisa pra caramba pra falar. Reflexão do som. Tópico 7, página 24. Preste atenção. Não é difícil. O que você tem que lembrar disso? Tá vendo essas fórmulas aí? Esquece, meu filho. Não decora, não. Só lembra que temos reforço, reverberação e eco. Reforço, reverberação e eco vão depender da distância da pessoa que está falando, está emitindo som, do corpo, que é, como fala? Anteparo. O que é um anteparo? Tipo uma parede, tá? Uma coisa que tá lá, tá te atrapalhando entre você e o seu sonzinho. O que a gente tem que lembrar dessas coisas aqui? O reforço, ele vai ser quando a pessoa tá pertinho da onde ela tá falando. Então, aqui, ó, um pouquinho. Ela vai falar e o som vai voltar tão rápido que ela nem vai perceber que o som tá voltando, tá refletindo. Não vai escutar quase nada de diferente, tá? Não é nem perceptível. Agora, a reverberação, o ser humaninho, tá numa distância mais ou menos do anteparo. Então, ele vai falar, ele vai ouvir ao mesmo tempo, ele vai confundir, ele vai falar de novo, ele vai ouvir. Então, é mais ou menos. Agora, o eco, meu filho, ó, tem que estar longeão do anteparo. Então, conforme vai falando, ele vai ir, vai voltar, e você vai ouvir em um período muito maior de tempo. Então, vai dar para você diferenciar aí certinho o que é um eco, tá? Passando. Temos a superposição do som. Superposição do som, ela é bem basicona. Por quê? Geralmente, eles vão te dar a frequência de 2, 3 ondas diferentes. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a média para descobrir a frequência resultante. Olha que difícil. Então, você vai fazer a média. Por exemplo, ele vai te dar lá a frequência da onda 1, a frequência da onda 2 e a frequência da onda 3. Para saber a frequência resultante, que é muito provável que ele vai perguntar, você vai fazer frequência 1 mais frequência 2 mais frequência 3, vai dividir por 3. Ah, se ele me der duas frequências, aí você divide por 2. Ah, se ele me der 4, aí você divide por 4. É média, minha gente, muito fácil, tá? Basicamente isso. Aí nós temos os harmônicos, que nem eu sei direito. Aí o negócio pega para capar, né? O que eu posso falar para vocês? Vou transmitir aqui o que eu sei, que nem eu sei, mas eu vou tentar falar. Veja bem, o que é um harmônico? Aqui no livro está escrito que é o intervalo entre dois sons separados por números inteiros. Mas, meu Deus, que número? É uma boa pergunta.
que a gente precisa saber sobre os harmônicos? Os harmônicos, minha gente, eles sempre vão ser um número maior ou igual a 1, certo? Esses números maiores ou iguais a 1, cada um deles vai ser de uma determinada fonte de som. Por exemplo, um instrumento que faz uma nota dó. Dó, ré, mi, fá. Vou falar o dó. O dó tem um valor de harmônico. Tipo isso, entendeu? Aí, considerando que os harmônicos são esse intervalo, a gente vai calcular o intervalo. Como a gente vai calcular o intervalo? Frequência 1 sobre frequência 2. Ou dificuldade. Isso aí sempre vai ser maior ou igual a 1. É menor que 1? Tá errado, tá? Então, ele dá aí uma tabelinha que você pode ver que o uníssono é quando esse aqui der 1. Aí ele tem o sustenido, semitom, tom menor, tom maior e a oitava. A oitava é quando ele dá 2. E o sustenido, semitom, tom menor, tom maior, ele vai ser uma fração do cão. Eu nem sei te explicar. Basicamente isso. Se você não entendeu, eu também não entendi, tá? Rezemos. Temos aí as considerações na página 26 sobre 3 coisas importantes sobre o som. Que é o quê? As características. Nós temos 2 principais, que é a altura e a intensidade. A intensidade a gente já falou, dá para calcular e tal. Mas na teoria, o que a altura é? A altura vai ser quando a gente considera a frequência da onda, tá? Frequência. Então, quanto maior a frequência, mais agudo o som vai ser. Então, por exemplo, uma mulher que tem uma voz aguda, a onda dela vai emitir muita frequência, entendeu? Agora, o homem que tem uma voz grave, a frequência vai ser menor, entendeu? Então, quanto maior, mais agudo, quanto menor, mais grave. E a intensidade? A intensidade, ela se relaciona à amplitude da onda. Ah, Micaela, o que é amplitude? Lembra que a gente tinha ondinha? A amplitude é isso aqui, ó. A distância entre o eixo, que é essa linha, até a crista. Essa é a amplitude. Então, quanto maior a amplitude, o som vai ser mais forte. E, obviamente, quanto menor, o som vai ser mais fraco. Deixa eu tomar uma aguinha, senão minha garganta vai cair. Agora, você me fala, Micaele, eu tenho 2 sons de mesma frequência e de mesma amplitude. É o mesmo som? Meu querido, minha querida, te falo, se surpreenda. Não. Por quê? Porque existe uma coisa. Eita! Porque existe uma coisa chamada timbre. O timbre é uma qualidade única de cada emissor. Vamos usar o exemplo da professora. Se você emitir uma nota Ré no violão e uma nota Ré no piano, vai ser o mesmo som? Não vai, porque o negócio é diferente. É uma corda e um piano. Tecnicamente são a mesma coisa. Mas depois você vai entender. Não vai ser igual. Então, voltando para cá. Tem a mesma altura, a mesma intensidade? Como que eu vou diferenciar se eles são coisas diferentes, são emitidos por fontes diferentes ou não? Pelo timbre, basicamente isso. Altura relacionada à frequência, intensidade relacionada à amplitude e o timbre, que é uma qualidade única de cada instrumento, de cada voz, de cada pessoa.
vamos lá. Aí, um pouco mais para baixo, nós temos as fontes sonoras, que fala de cordas vibrantes, tubos sonoros, hastes vibrantes e membranas vibrantes. Corda, tubo, haste, membrana. É só você lembrar do que cada instrumento tem. O que um violão tem? Ah, ele tem corda, então ele vai ser uma corda vibrante. Ah, uma flautinha. O que a flautinha é? Ela não é um tubo oco? Ah, então ela vai ser um tubo sonoro. Ah, sabe aquele diapasão que ela mostrou lá? Não tem, então eu não sabia o que que era, mas é um negócio que se você faz assim, ó, tum, ele fica tum, vibrando. Isso aqui vai ser uma haste sonora, igual o triângulo também. Por quê? Porque eles são negócios de ferro, são barras que estão vibrando, tá? E aí a gente tem as membranas vibrantes também, que são os tamborzinhos. Bandeirinho, você toca lá, é meio que um tecidinho, né? Um papelzinho, dependendo do instrumento. Você vai tocar e ele vai emitir um som. É bem bacana. Mas não acho também que vai cair na prova. Aí nós temos, por fim, uma coisa que eu queria salientar, os nós e os ventres. Vamos supor que o exercício fala lá que tem 3 nós. Como que você vai montar isso para saber a quantidade de ventre? Você vai fazer 3 bolinhas que vão representar os nós e você vai passar linhas assim, ó, por eles. A quantidade de redondo, assim, de um semicírculo que vai... Semicírculo não, um redondinho assim, que vai formar é chamada de ventre. Então, cada um desses vai ser chamada de ventre. E também tem uma parte importante que é o comprimento. Ele vai ser chamado de L. E são essas coisas que a gente vai considerar para as próximas fórmulas. Eu vou passar 2 fórmulas importantes que a gente precisa saber para poder fazer a prova amanhã, que é lambda de N vai ser igual a 2 vezes L sobre E. Se você esquecer isso, não tem problema. Só um minutinho, galera. Voltei, gente. Então, vou passar aqui para vocês 2 fórmulas que eu acho que vai cair certamente, tá? A primeira é para a gente descobrir o comprimento da onda conforme ele te der harmônicos. Por exemplo, o que é um harmônico? O harmônico, ele vai ser esse N aqui. Ah, então, por exemplo, eu tenho 3 harmônicos. Eu vou substituir o N por 3. Só isso. O L vai ser o comprimento, que é essa partezinha aqui, que eu falei para vocês também. E o lambda é o comprimento da onda. Você vai saber a hora que ele pedir, tá? Falou de comprimento, de L, de ventre, de nó, você vai usar esse aqui. Agora, se tiver essa palavra-chave aqui, tubo fechado, em vez de 2L sobre N, você vai usar o dobro, que é 4L sobre N. Basicamente isso, tá? E uma observação importante é que em tubo fechado, esse N vai ser ímpar. Então, por exemplo, se ele falar que tem 3 ventres, né? 3 ventres, o N1 vai ser 1, lógico. O N2, em vez de ser 2, vai ser 3. Por quê? Porque não pode ser par, tem que ser ímpar. O N3 vai ser 5, o N4 vai ser 7, assim por diante. Gente, eu acho que é isso. Deu 30 minutos eu falando aqui, mas eu espero que tenha dado para ajudar, tá? Porque eu sei que tá duro. Eu peguei para estudar faz exatamente uns 35 minutos. Eu dei uma lida, tentei passar o que eu entendi. Não me considere assim muito. Ah, a Mica falou, tá falado. Não considere isso não, galera. Só tentem dar uma lida vocês para entender. Se der para pegar exercício, eu sei que já são 10 horas da noite, mas tentem fazer. Se não der também para assistir umas resoluções, fazer o quê? Não tem o que fazer.
É isso. Eu espero mesmo que dê para vocês pegarem. Ah, e é isso, gente. Boa sorte para nós. Chip show. Tchau, obrigado. Beijos de luz. Gratiluz.